Olá, pessoal. Nós vamos dar início, então, à nossa videoaula 4, já falando sobre a formação do absolutismo na Europa. Nós vimos que, com a crise da Idade Média ou do feudalismo, surgiram novos valores expressos tanto no Renascimento como na Reforma Protestante. E essas mudanças também vão se manifestar no campo político, né? Com o aumento aí do comércio terrestre e de longa distância, os reis começaram a arrecadar mais impostos. E aí eles puderam aperfeiçoar o processo de formação não só do exército, mas também de um arcabouço de funcionários para ajudar na administração dos reinos. E aí, com esse aumento da força dos reis, já que muitos nobres começaram a abrir mão dos seus poderes locais dentro dos feudos por causa das inúmeras rebeliões de servos, entre os séculos XI e XV nós vamos ter o processo de formação do Estado moderno, né? Primeiro com a formação de reinos e depois com a unificação desses reinos, formando os países. Nesse processo, o rei teve apoio da sua base política, que era a nobreza, não toda, mas a maior parte. Por quê? Porque esses nobres, eles queriam continuar com seus privilégios, principalmente a isenção de impostos, o recebimento de pensões e a nomeação para os altos postos do exército, já que a nobreza sempre teve um caráter guerreiro. E a burguesia apoiou também porque o estabelecimento de moeda única, proteção de fronteiras, tudo isso, né, possibilitava à burguesia a proteção da sua principal atividade comercial, né, econômica, que era o comércio. E aí eles vão fazer empréstimos, doações, e em troca eles vão receber cargos na administração do reino. Agora, cuidado, tem muito livro de história que diz que os reis, eles abandonaram a nobreza e se aliaram à burguesia. Não, os reis vão ficar o tempo todo fazendo aí um jogo para ter apoio desses dois grupos sociais. Na Inglaterra, o processo de fortalecimento do Estado começa no século XI, quando Guilherme I conquista o território onde hoje é a Inglaterra. E aí ele exige que os senhores feudais prestem juramento de fidelidade a ele. Ele divide a Inglaterra em condados e nomeia pessoas de sua confiança para administrar esses condados. E ele ainda proibiu a guerra entre os nobres. Então, isso aí significou realmente a submissão da nobreza ao poder real. O sucessor Henrique II tira também das mãos da nobreza o poder da aplicação das leis. Então, todos os problemas, né, de infringência da lei serão resolvidos por tribunais reais. O sucessor João Sem Terra, que recebeu esse apelido porque ele perdeu vários feudos da sua família em processos de guerra, ele determinou sucessivos aumentos de impostos para custear os gastos militares. E é aí que esse processo de fortalecimento do poder real na Inglaterra ele vai sofrer, né, um diferencial que existe até hoje. Os nobres não aceitaram esses aumentos de impostos e aí eles se uniram e obrigaram o rei a assinar a chamada Magna Carta, que vai estabelecer certos limites de poder ao rei. Por quê? Porque o rei passa a ter que consultar o conselho, que mais tarde vira parlamento, para a resolução de problemas, principalmente questões de guerra. Henrique III, o sucessor, ele foi obrigado a negociar com os nobres que continuaram rebelados e a burguesia, né, passa a exigir que ela pudesse fazer parte do parlamento, senão ela cortaria todos os empréstimos que ela fazia ao rei. Então, a partir de 1330, o antigo conselho, que vira parlamento, passa a se dividir em duas casas: a Câmara Alta, que era o clero e a nobreza, e a Câmara Baixa, que era a burguesia. Por incrível que pareça, até hoje, o parlamento inglês é assim, né? É o primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento, eleito pelos deputados,
quem governa a Inglaterra de fato, que a rainha é apenas a figura decorativa. Já na França, o Filipe Augusto, ele não usa só a guerra para conquistar, né, cada vez mais terras. Ele também fez isso através do casamento e da compra de terras. E aí ele foi fortalecendo o seu poder. O sucessor Luís IX permitiu que as pessoas que fossem condenadas nos tribunais da nobreza recorressem ao Tribunal Real. Aquele mesmo processo da Inglaterra, né? Tirar das mãos da nobreza o poder da aplicação das leis. E para atender os interesses da burguesia, ele estabeleceu uma moeda única para a França. Filipe o Belo, ele instituiu que a igreja pagasse impostos. Nós tivemos aí, né, uma guerra entre a França e a Inglaterra pelo domínio da região de Flandres, porque era uma região muito rica em carvão, né, de carvão. E aí essa guerra foi chamada Guerra dos 100 anos, não quer dizer que ela durou os 100 anos ininterruptos. Ela teve aí nesse processo algumas paradas, mas no total ela durou aí 100 anos. E aí nessa guerra houve uma figura muito curiosa, Joana d'Arc. Ela tinha visões de onde os exércitos ingleses iriam atacar. Ela foi uma figura extremamente importante para a vitória francesa aí sobre a Inglaterra, mas mesmo assim, né, ela acabou sendo condenada pela Igreja Católica, queimada na fogueira. Já Portugal e Espanha dão início a esse processo de fortalecimento do poder real quando eles entram em guerra contra os árabes para a retomada das terras da Península Ibérica que foram conquistadas pelos muçulmanos. Então, o núcleo cristão acaba se dirigindo para o norte da península, formando vários reinos, inclusive o reino de Leão e Castela, que depois se unem, né, pelo casamento. No século XI, Henrique de Borgonha ele ganha do rei, né, de Leão e Castela um feudo, porque ele ajudou o rei na luta contra os árabes. E esse feudo era chamado de Condado Portucalense. O herdeiro dele, o Afonso Henriques, continuou a combater os árabes, mas ao mesmo tempo ele já estava lutando contra o rei de Leão e Castela para tornar o seu condado independente. E aí, em 1139, ele rompe com o reino de Leão e Castela e proclama o reino de Portugal, independente aí. E ele se sagrou rei, né, foi o primeiro rei de Portugal, dando início à dinastia de Borgonha. A luta contra os árabes continuou e em 1249 eles conseguiram conquistar o chamado Algarve, por isso que era o reino de Portugal e Algarve. E aí, com essa conquista, completou-se a formação do reino de Portugal. Já a Espanha, além da Guerra de Reconquista, ela dá início à formação, né, da Espanha com o casamento dos reis de Aragão e Castela. E aí esses reis, né, casando, uniram os seus exércitos e conseguiram efetuar a conquista de Granada e Navarra, que estavam nas mãos dos árabes. Bem, esse processo todo de fortalecimento dos poderes dos reis europeus vão desembocar no chamado absolutismo, que era o regime político e que o rei passa a ter o poder de decretar leis, fazer a justiça com os tribunais reais, criar e cobrar impostos, sem ter que estar prestando obediência a ninguém. Só que não quer dizer que fosse um poder totalmente limitado. O rei ele tinha que seguir os costumes, que as leis ainda não eram escritas, eram chamadas leis consuetudinárias, baseadas nos costumes, na tradição e também pela própria existência de ministros fortes, porque o rei não deixava de ser um nobre. Então ele não governava 24 horas por dia, ele tinha todas aquelas distrações típicas da nobreza, né? Os bailes, as caçadas, as viagens. E aí, muitas vezes, quando esses reis nomeavam ministros que realmente entendiam
né, daquele cargo para o qual eles foram nomeados, esses ministros acabavam se tornando muito fortes. Agora, nós tivemos alguns fatores que ajudaram aí, né, no estabelecimento do absolutismo. O aperfeiçoamento da imprensa, a própria reforma protestante e a política de caça às bruxas. O aperfeiçoamento da imprensa, porque melhorou o sistema de comunicação, não só dentro dos reinos, mas entre os reinos. E aí isso facilitava a manipulação ideológica da população, né? Não usava-se apenas a religião e o medo, mas também as informações ali via imprensa. A reforma protestante enfraqueceu o poder da Igreja Católica e, em muitos locais, permitiu que os reis retirassem, né, as riquezas que a Igreja possuía dentro do seu reino. Agora, a caça às bruxas era aquela prova de que o rei lhe jogava, ao mesmo tempo que ele apoiava a reforma protestante, ele não perdia suas alianças, né, com a Igreja Católica. Então, os reis, né, aproveitavam esse pânico, esse medo, né, que as pessoas tinham, e o medo é uma das grandes armas de domínio. Você quer dominar um povo, você mantém esse povo na ignorância e no medo. E aí ele submetia as populações camponesas, lembra? Eram aquelas que viviam se rebelando, né? E aproveitava para condenar a fogueira os líderes das rebeliões com a acusação de que esses líderes praticavam a feitiçaria. Quais eram as bases de sustentação dessas monarquias absolutistas? A existência de um exército forte permanente para as guerras internas e externas. E aí nós já vimos o apoio não só da nobreza, mas também da burguesia, a criação e imposição de leis que eram favoráveis à consolidação do poder real, e agora uma coisa que parece bobagem, mas era muito séria, que era a questão da etiqueta, né? As nobrezas viviam criando regras de etiquetas que eram para estabelecer uma divisão bem clara entre a nobreza, que dominava essas regras de comportamento, e o restante da população, fossem burgueses ou plebeus. E aí, isso inclusive era uma forma de manter, apesar da burguesia conseguir participar do poder, de manter a burguesia à parte, né? Então, quando um burguês pagava um nobre para lhe ensinar as regras de etiqueta, esse nobre ensinava, só que na semana seguinte a própria nobreza já mudava essas regras para que aquele burguês que estava aprendendo estivesse sempre defasado nessas informações. Então, isso aí era também uma forma, né, de sustentação desse poder real. Agora, havia necessidade de uma justificativa ideológica dessa mudança tão radical na política europeia. E aí quem fez esse papel foram os chamados teóricos do absolutismo. O Maquiavel, por exemplo, ele dizia que o mais importante para o rei não era ser amado, era ser temido. E aí ele livrava o rei, no exercício do seu poder, de qualquer ética, né, de qualquer comportamento que tivesse que seguir tanto a moral como a religião. Thomas Hobbes, ele dizia que o indivíduo não podia se rebelar contra o poder real porque os homens renunciaram à sua liberdade para terem paz, já que o homem era o lobo do homem, ou seja, a violência inerente ao ser humano é que fez com que a insegurança social permitisse a criação dos reis de poder absoluto. Já o Bossuet dizia que o rei nascia rei porque Deus quis assim. Então, o direito dos reis tinha origem divina. Então, se rebelar contra o rei era se rebelar contra Deus. Na área econômica, a teoria econômica vigente, né, dentro dos reinos absolutistas era o chamado mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas que tinham por objetivo fortalecer a economia e, né, por tabela, o poder real. E as características do mercantilismo eram o metalismo, a crença que um reino só seria forte se ele possuísse muito metal precioso. Lembrando aí que naquela época não existia o chamado papel moeda, né? O dinheiro era sempre em moedas de metal. A balança comercial favorável, né,
Por quê? Porque o reino que exportava, ou seja, vendia mais, ele conseguia manter mais dinheiro acumulado. Se fosse o contrário, se ele comprasse muito, ele estaria sempre em dívida. O protecionismo ou protecionismo alfandegário, que era criar impostos para que produtos estrangeiros entrassem no reino sempre com preço mais caro que o produto interno. Isso era uma forma não só de proteger o comércio interno, mas incentivar a manufatura, que era o iniciozinho da produção industrial. E o monopólio do comércio colonial. Nesse período aí nós vamos começar tendo as navegações, o estabelecimento das colônias. Então as colônias só podiam comercializar com as suas metrópoles.